Olá, me chamo Fábio Miranda, sou pesquisador e genealogista da cidade de Caruaru, Pernambuco. Há muitos anos eu me dedico a fazer pesquisa genealógica com o intuito de montar uma árvore genealógica da minha família e acabei descobrindo uma história fantástica. Se trata da família Miron, que essa história percorre 4 países e ela é de interesse histórico para esses 4 países. Muita documentação e muitas nuances dessa história eu descobri e coloquei aqui no livro Baú de Memórias, e eu queria trazer um pouco para vocês essa história dos Miron. Os Miron. As primeiras notícias dos Miron foi descoberto por mim em recortes de jornal do ano de 1605, quando François Miron, ele trabalhava para a coroa francesa. Eles fizeram, em parceria com a coroa, a primeira arborização da avenida mais famosa de Paris, a Champs-Élysées. Também naquele período foi feito alguns serviços de estrutura de canais de esgoto na cidade de Paris. Passa-se um tempo, existe uma lacuna de tempo grande aí. Na Europa estava também acontecendo perseguições, Inquisição católica. Muitos judeus foram perseguidos nessa época, século 17, 18, inclusive o início do século 19 também. No século ainda 18 ou o final do século 17, não sei, porque existe uma lacuna de tempo aí sem documentação. Os Miron, um dos componentes dos Miron, a família, ela, por motivos de terem aderido à religião protestante, né, eles foram também perseguidos e migraram para a Holanda. Passaram pouco tempo naquele país, que era tolerante com as religiões, e dali eles migraram novamente para a Suíça, a parte de língua francesa da Suíça, na cidade de Lausanne. Nessa época, no século já 18, aconteceu em Lisboa um grande terremoto em 1755. Após aquilo, o rei nomeou o Marquês de Pombal para estruturar o país, e o Marquês convidou o Conde Lippe para montar e estruturar os exércitos reais. Esse conde ele foi muito importante para a história e convidou, né, um engenheiro e matemático lá na cidade de Lausanne, descendente dessa família dos Miron, para fazer carreira militar em Portugal e abrir uma escola de artilharia. Em 1762, esse engenheiro migrou para Portugal. Existe uma publicação em Portugal onde esse engenheiro ele toma posse lá no cargo militar. E ali ele faz carreira militar. Ele teve 3 filhos, João Vitória Miron, Cláudio Gabriel e Maria Joana. Cláudio Gabriel era o mais velho e no iniciozinho do século XIX ele foi nomeado sargento. Porém, depois disso não se tem mais documentação nenhuma. Provavelmente ele morreu porque nessa época estava também acontecendo as invasões francesas na Península Ibérica. E ele pode ter morrido em combate. O irmão do meio, João Vitória, ele teve um filho, e a irmã caçula, Maria Joana, ela não teve filhos. Foi encontrado os testamentos de Maria Joana e João Vitória. João Vitória faleceu em 1817, ainda novo, jovem, ainda na faixa dos 40 e poucos anos, devido a uma doença ou a alguma sequela, até porque ele também participou da Guerra Peninsular e lutou contra os franceses na cidade espanhola de Castelo Rodrigo. Faleceu em 1817. Na década posterior, a irmã dele falece também, já idosa. No testamento dela, ela diz que deixaria tudo para a filha adotiva, já que não teve filhos. Porém, se a filha adotiva não pudesse herdar, ela deixaria tudo para o sobrinho dela, que estava no Brasil. Isso já era 1820 e alguma coisa, 1827, se não me engano. Então é aí que começa a saga dos Miron no Brasil. João Vitória Miron, irmã de Maria Joana, ele morreu um pouquinho antes, em 1817, e no testamento dele não diz que teve filhos. Mas a irmã relata que teve filhos. Por quê? Surge a pergunta, por que João Vitória negou a existência de um filho em um testamento? Bom, eu deduzo, tenho a minha teoria sobre isso, que ele estava querendo poupar a vida do único filho para que ele não tivesse que lutar na guerra. Era um jovem saudável, estava na faixa etária mesmo de ser alistado, precisaria sair do país para que isso não acontecesse. Aqui no Brasil, ele chegou provavelmente no início da década de 20 do século XIX. Esse português, né, que ele nasceu em Portugal, na cidade do Porto,
José Maria Miron, ele era meu trisavô. Chegou em 1826, é o primeiro documento que eu tenho dele no Brasil, quando ele foi pai de uma criança, uma menina chamada Engrácia. Engrácia Maria da Glória, aqui em Caruaru, na cidade de Caruaru, no sítio Jucá. E aí ele teve, 2 anos depois, um filho, João, e depois existe uma lacuna de tempo, sem documentação e sem notícia dele. Minha bisavó, filha dele, nasce somente em 1858, muitos anos depois, já na cidade de Alagoas, Quebrangulo. Provavelmente meu trisavô, José Maria Miron, teve 3 casamentos. A família se espalha por Pernambuco inteiro, principalmente na cidade de Itabira, onde um dos filhos de José Maria Miron migra para lá, Miguel Miron de Vasconcelos. E lá eles formam uma grande descendência dos Miron. Então o maior número de pessoas com o sobrenome Miron, hoje em Pernambuco, está localizado na cidade de Itabira. Eles se espalharam pelo Brasil inteiro, os Miron. Existem alguns descendentes conhecidos aqui em Caruaru que fizeram história na cidade. Por exemplo, eu posso citar Paulo Miranda, ele é descendente e fundador do laboratório Paulo Miranda. E também se dedicou à preservação e divulgação da história de Caruaru. Assim como o irmão dele mais velho, Antônio Miranda, jornalista do jornal Vanguarda por muitas décadas, falecido há pouco tempo, e que também é uma pessoa ilustre dessa família. E também tem uma outra pessoa, mãe de um grande amigo meu, que trabalhou comigo muitos anos no Corpo de Bombeiros, Dona Nicinha Vasconcelos. Ela também descendente dos Miron, trabalhou pela prefeitura muitos anos na busca de melhoria de qualidade de vida para as pessoas da terceira idade. Essa história ela pode ser acessada através do livro Baú de Memórias 2021, de minha autoria. É muito fácil de adquirir, você pode entrar no site clubedeautores.com.br, digitar o título do livro, Baú de Memórias, e lá tem a opção de você adquirir o livro. Essa pesquisa ela foi feita de várias maneiras. Eu utilizei sites de busca, onde também existia a parte de documentos digitalizados, como livros de batismo, casamento, inventários, e também utilizei algumas plataformas de Portugal, vários sites como Hemeroteca e outros locais. Também eu tive que adquirir também obras, como esse livro aqui, lançado em 1960 em Lisboa. Ele é todo escrito em francês e o título é Dialogue Luso-Suisse. O autor é Beat de Fischer. E era uma obra rara, eu adquiri, tive que comprar fora do país para que a gente pudesse montar toda essa história. Recomendo essa obra, Baú de Memórias, porque é a história de Pernambuco também.